Olá a todos, nós estamos começando hoje o nosso curso de Física. É isso aí, meu nome é Renato Ribeiro e estamos hoje começando o início desse curso que o percurso educacional vai te oferecer até o sucesso, que é o final do ano, quando começam os vestibulares. Bernardo, vamos lá, hein? Tamo junto, quero ver você. Valeu? Então tá. Hoje nós vamos começar o nosso curso do primeiro degrau, uma parte de introdução extremamente importante. Dentro dessa introdução que nós vamos fazer, essa parte da matéria é trabalhada em todos os assuntos que nós vamos ter ao longo desse curso. Então hoje nós vamos começar agora a trabalhar com uma coisa muito importante. Não tem como você não saber isso, ok? Vamos lá! O que nós vamos começar? Com isso daqui, ó. Com o que a gente chama de grandezas. A gente diz que dentro da física, a nossa boa e velha física, a gente trabalha basicamente com dois tipos de grandezas. Quais são os dois tipos de grandezas que nós temos para trabalhar? Primeira, uma grandeza chamada de grandeza escalar. Sim, grandezas escalares. E um segundo tipo de grandeza, chamada de grandezas vetoriais. Ok, esse é o primeiro degrau, hein? É daqui que a gente tem que ter a base para mandar bala na física, que é muito tranquilo da gente pegar uma prova de vestibular e fechar. Tá ok? Só fala que a física é difícil quem não tem conhecimento teórico fundamentado nela, porque depois, conta, moleza, tem um chanchão aí para nos ajudar. Tá bom? Lá vamos nós então. Energia. Vamos embora? Ok. Dentro das nossas boas e velhas grandezas, nós temos dois tipos de grandezas. Grandeza escalar e grandeza vetorial. E aí eu te pergunto, tá, dois tipos. E daí? O que diferencia uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial? O que define, o que determina quando a grandeza é escalar? A grandeza escalar é aquela grandeza na qual, quando você quer saber uma informação da grandeza, com apenas uma única característica dessa grandeza, você consegue entender completamente o que eu estou querendo dizer a respeito daquela grandeza. Ou seja, a grandeza escalar é aquela grandeza que tem apenas módulo. Ok? O que vem a ser um módulo? Valor numérico. Quando você tem a informação do módulo daquela grandeza, você consegue compreender completamente o que eu estou querendo dizer a respeito daquela grandeza. Certo? Exemplo, Renato, tá aqui. Eu tenho uma massa de 80 quilos. Se o Renato sumisse daqui, daí, você não estivesse me vendo mais, só com essa única informação dos meus 80 quilos, você já estaria entendendo o quê? Completamente o que eu estou querendo dizer a respeito da minha massa. Então, massa é um típico exemplo de grandeza escalar. Apenas com o valor numérico, com o módulo, você conseguiu compreender completamente o que eu quis dizer a respeito da minha massa. Tranquilo? Vou melhorar, claro. Então, ó, grandeza escalar tem apenas módulo, valor numérico. O exemplo que eu dei aqui, massa. Massa é uma grandeza escalar. Tá. Ninguém conhece o meu pequeno. Tá, ninguém conhece. O meu pequeno, ele está hoje com 1,30 m de altura. Ok. Você não conhece ele. Mas ao falar o valor 1,30 m, ao referir a altura do meu pequeno, ao falar que o meu pequeno tem 1,30 m, você conseguiu entender completamente o que eu estou querendo dizer a respeito da altura dele? Ou precisa de mais alguma informação para completar isso? Não? Não precisa de informação? Perfeito. Se foi isso que você pensou, você acertou. Se não precisa de informação, eu estou querendo te dizer que a altura é uma grandeza de que tipo? Escalar. Ou seja, apenas o módulo, o valor numérico, satisfaz plenamente o que eu estou querendo dizer a respeito da grandeza. Massa, Mzinho para representar a grandeza escalar. Altura, grandeza escalar, Hzinho. Tempo, grandeza escalar. Distância, grandeza escalar, e aí vai. Tudo na física, dentro das nossas grandezas, eu tenho duas opções.
Ou ela é escalar ou ela é vetorial. Tá, então a grandeza escalar o módulo satisfaz. Sim, representado com uma letra de definida, qualquer, massa M. Tá, simples letra determina a grandeza. Agora, e uma grandeza vetorial? O que caracteriza uma grandeza vetorial? Quando eu estou falando uma grandeza vetorial, eu estou querendo dizer a respeito do quê? O que o vetor indica? Na verdade, o que define a grandeza ser vetorial, o que diferencia a grandeza vetorial de uma grandeza escalar, é a quantidade de informação que você precisa para conseguir entender completamente o que eu estou querendo dizer a respeito daquela grandeza. A nossa boa e velha grandeza escalar, ela não tem apenas módulo. Se eu fornecer para você apenas um módulo dessa grandeza, você não consegue compreender completamente o que eu estou querendo dizer a respeito daquela grandeza. A nossa informação fica o quê? Incompleta. Como assim? Olha que legal. Vamos dar um exemplo aqui prático legal. Dá para me acompanhar aqui, câmera? Dá? Então lá vamos, hein? Vamos pegar a cadeira. Ó. Minha cadeira está aqui, ok? Renato vai aplicar na cadeira uma determinada força. Eu estou aplicando na minha cadeira uma força. Força de 1000 newtons. Tá, e aí eu te pergunto, você que está aí me vendo a cadeira, para onde que essa cadeira vai movimentar? Que efeito que a força que eu vou colocar nessa cadeira vai sofrer? Não sabe? Claro que não, não tem como. A grandeza vetorial, força, não satisfaz apenas com o módulo. A grandeza vetorial precisa de mais informação. Ela precisa de você fornecer mais duas características para que você consiga compreender completamente o que eu estou querendo dizer a respeito dessa grandeza. A escalar satisfaz com o módulo. A vetorial não. A vetorial fica o quê? Incompleta. A grandeza vetorial, apenas o módulo, vamos colocar aqui, apenas o seu valor numérico, não satisfaz plenamente. Eu preciso de mais informação, eu preciso de ter módulo, eu preciso de ter direção e eu preciso de mais uma informação. Vamos melhorar o que o Renato falou? O Renato colocou nessa cadeira uma força de 1000 newtons na vertical. Opa! Melhorou, melhorou? Então vamos lá. Eu fiz uma restrição. Eu não vou empurrar a minha força para qualquer lado. Eu vou fazer uma força aqui, ó, na vertical, assim, ó, ou assim, ó. Ou seja, a direção está relacionada com vertical, horizontal. Ela indica onde você vai colocar em relação a um plano cartesiano. Tá ok? Tá, mas a informação ficou incompleta? Não. Vocês viram que eu posso colocar duas forças distintas, respeitando a direção horizontal. Pode ser na horizontal para cima, pode ser na vertical para cima ou pode ser na vertical para baixo. Então, quando eu estou definindo que eu vou colocar uma força na vertical, a força, módulo de 1000 newtons, com a informação vertical, melhora, mas não satisfaz, falta ainda uma grandeza, uma informação da grandeza. Falta qual informação? Sentido. Agora sim. O Renato vai aplicar na cadeira uma força de 1000 newtons na vertical para cima. Acabou. Você conseguiu entender completamente o que eu quis dizer a respeito da grandeza força. Tranquilo? Bora pra frente. Então tá, voltando aqui. Essa é a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial. Módulo satisfaz. Apenas o módulo não satisfaz. Eu preciso de mais informação. Eu preciso do módulo? Sim, do valor. Mas eu preciso também de direção e sentido. A nossa direção está relacionada com plano cartesiano. Matemática. Você tem aqui o plano cartesiano. Vertical, horizontal. E você pode ter as diagonais. Então a gente define a direção como horizontal, vertical, mas vocês viram que apenas a direção não satisfaz, porque dentro da direção eu tenho que especificar o sentido. Ok, então eu preciso de sentido. E o sentido, ele aprimora, ele especifica dentro de uma direção. Então você pode ter aqui
para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, noroeste, e aí vai embora. Tá ok? Então tá. Ficou claro? Moleza, tranquilíssimo, vamos para frente. Então essa é a diferença. Tá, mas Renato, quais são as grandezas vetoriais? Você me deu dois exemplos de grandezas escalares, massa, altura, falei até mais, falei que distância também é escalar, falei que tempo é escalar, temperatura é escalar. Hoje, lá no sul do país, lá em Gramado, deve estar fazendo uma temperatura de 5 graus. Ok, você precisa estar em Gramado para ter uma noção a respeito da temperatura que eu falei, 5 graus? Não, já deu noção, não deu? Perfeito. Agora, se eu te falar que nesse momento o José, meu amigo, está dirigindo um carro a 20 km por hora, você consegue compreender completamente o que está acontecendo no carro do José? Está movimentando. Tá, e daí? Para onde? Para frente ou para trás? Subindo ou descendo o morro? Então a informação fica incompleta. Então aí mais um exemplo de grandeza vetorial. Qual? Velocidade. Então a nossa grandeza vetorial são as grandezas que têm essas três características. E um exemplo que eu tenho para falar é força, velocidade, aceleração. Nós vamos estudar uma coisa que eu gosto muito: campo elétrico, campo magnético, e aí vai embora. Empuxo, tá ok? Torque. Então nós temos uma série de grandezas vetoriais. Na verdade, todo e qualquer coisa que nós vamos pensar a respeito da física, ou a grandeza é escalar, ou a grandeza é vetorial. Tá claro? Mole para nós? Vamos para frente então. Vou só colocar um exemplo. Tá aqui o meu exemplo. Força. Força é uma grandeza vetorial. Ok. Que é o outro que eu falei? Velocidade. Top. Grandeza vetorial. Mais aceleração, já falei. Então como é que eu represento a minha força como grandeza vetorial? Eu posso colocar a letra F. Tá, Renato, mas e daí? A minha grandeza escalar está representada de uma forma que não me dá certeza se ela é escalar ou vetorial. Então a nossa vetorial eu coloco o quê? Uma setinha em cima. A gente diz que a seta, ela representa a grandeza vetorial. Tranquilo? Moleza? Ok. Então vamos continuar a bagunça aqui. Vamos para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? A nossa segunda parte é saber operar com as grandezas. É extremamente importante saber operar com a grandeza. E eu tenho certeza absoluta que você sabe operar com a grandeza escalar. Essa é simples, direta. Te falei no início que a massa do Renato, os meus 80 quilos, a minha massa é uma grandeza escalar, só módulo. Então tá. Quando eu sair dessa aula daqui de hoje, quando nós terminarmos o nosso primeiro dia de curso, e temos isso ao longo desse segundo semestre até os vestibulares, e vamos alcançar o nosso objetivo, eu, Renato, vou sair daqui para comer uma pizza, com muita fome. Ok, vou comer pizza liberado, vou comer 1 quilo de pizza. Saí com 80 quilos, vou comer 1 quilo de pizza. Se eu fosse pensar de uma maneira grosseira, o Renato vai sair da pizzaria com quantos quilos? 81 quilos. Ok, então operar com a grandeza escalar é simples. É você acrescentar ou retirar a variação da grandeza. Tá ok? Aí com 81 quilos, vou fazer um regimão. Pretendo reduzir a minha massa em 4 quilos. Ou seja, eu pretendo no final da semana que vem chegar 81, vou reduzir 4 aos meus 77 quilos. Tá claro? Então operar com a grandeza escalar é direto. Somar ou subtrair a variação da grandeza. Falei para vocês que o meu pequeno está com 1,30 m de altura. Diz o pediatra dele que esse mês ele deve crescer 2 centímetros. Então a nossa expectativa é que ele termine o mês com 1,32 m. Ok? No sul, lá em Gramado, não falei que está uma temperatura de 5 graus? Pois é. Ao longo da madrugada a temperatura vai ter uma queda maior ainda, de 2 graus. Ou seja, a ideia é que ao longo da madrugada essa temperatura atinja exatamente 3 graus. Tranquilo? Ficou claro? Moleza? Ok, problema resolvido, grandeza escalar. E operação com grandeza escalar, tranquilíssimo. Vamos para frente? Moleza? Lá vamos nós.
E a grandeza vetorial? Tá, a nossa grandeza vetorial tem que ter as 3 características: módulo, direção e sentido. Representação do vetor através de uma seta. Tranquilo? Então a nossa seta representa o vetor. Vou apagar aqui esse pedacinho e vou só colocar uma coisa importante para a gente ir para a nossa segunda parte de grandeza vetorial: operação com vetores. Olha o que eu vou fazer aqui. Vê se vocês concordam. Representei um vetor. Como? Através de uma seta. Então a seta ela é usada para representar a grandeza vetorial. Diferenciarmos uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar. Onde? Nessa seta eu tenho algumas características importantes. Quais são elas? O tamanho da seta, ele pode indicar, ele pode simbolizar, ele pode representar o seu módulo. Quando eu faço uma seta grande, eu fiz muita força. Quando eu faço uma seta pequena, eu posso ter feito força menor. Então, o tamanho da seta pode indicar, representar o módulo dessa força. E o que mais? O módulo, pelo tamanho. E a direção? A direção não é inclinação? É. Então, essa parte aqui, ó, essa parte da seta vai indicar a sua direção. Horizontal, vertical, ok? E a ponta da seta, ela exatamente dentro de uma direção, define o quê? A ponta da seta exatamente em relação à direção define o sentido. Ela define, ela aprimora, ela especifica da direção, tá, na horizontal, mas na horizontal para onde? Tá aqui, ó. É a nossa ponta representando o sentido do vetor. Então a nossa grandeza vetorial, ela pode ser representada por essa seta. Tranquilo? Claro? Ok. Então eu posso especificar isso aqui, ó. Tem aqui um bloco, o José vem e faz uma força nesse bloco, uma força F. E essa força F pode ter um certo valor, 10 newtons. Agora, eu sei para onde a força foi feita, porque eu representei a força pela seta. Fiz uma força de 10 newtons na horizontal em relação aqui, nessa posição que eu estou, para a minha direita. Tranquilo? Moleza? Vamos para frente? Vamos lá, então. Ok. Então, isso é que caracteriza a grandeza vetorial e o que caracteriza a grandeza escalar. O que nós vamos ter que ter um cuidado aqui com a nossa boa e velha grandeza vetorial? Qual é o cuidado que eu vou ter dentro de uma grandeza vetorial? Isso daqui é muito importante, ó. Operações com vetores. Vou ter que ter um cuidado danado e vou ter que ser bom nisso. Vou ter que saber operar muito bem com vetores. Então, em cima das nossas operações com vetores, eu pergunto: como operar em cima de um vetor? Tranquilo? Vamos lá. Primeira pergunta, para você que está aí me assistindo, começando o nosso curso, ganhando conhecimento na física, evoluindo. 4. Coloquei uma setinha em cima. Está indicando que aquele 4 é uma grandeza escalar ou vetorial? E aí? Certo, vetorial. Então aquele 4 tem que ter módulo 4, direção e o que? Sentido. E a pergunta minha é a seguinte: 4 vetorial somado com 3 vetorial, qual é o resultado disso? E aí? 4 vetorial com 3 vetorial, quanto que você chega? Se fosse meu pequeno, ele ia responder o seguinte: papai, 4 mais 3, 7, fera na matemática. Tá ok, mas esse 4 e esse 3 não é escalar, ele é vetorial. Aqui é que vem um detalhe importante. Eu só posso operar com as minhas grandezas vetoriais se eu tiver mais informação. O 3 e o 4 fica incompleto. Não dá para entender o que o 3 e o 4 como vetor foi colocado em cima de um objeto. Vamos melhorar a explicação. Vamos imaginar que isso daqui representa uma força. Uma força de 4 newtons somada a uma força de 3 newtons vai te fornecer uma resultante, uma força final de quanto? E aí, 7? Depende. Do que vai depender? Vai depender de direção e sentido. Tá ok? A informação está incompleta. Não dá para definir ainda a nossa resultante. Então, toda vez que eu for operar com grandezas vetoriais, nós vamos ter que ter o cuidado de olhar exatamente duas coisas: direção e sentido. Primeiro tipo de operação que a gente faz em cima de vetores, quando os nossos vetores
têm a mesma, o quê? Direção. Ok, então essa é fácil. Imagine a seguinte situação. Vou aplicar uma força num bloco. O bloco está aqui. Temos aqui o nosso bloquinho. Aqui tem uma superfície. No primeiro momento, eu estou imaginando que não existe nenhuma forma de resistência. De novo, aqui, sem atrito, não existe nenhuma forma de resistência, não tem atrito. O Renato vem e faz uma força para cá. De quanto? Força de 4 newtons. Ok? Quando você coloca o módulo, não necessariamente precisa colocar a seta em cima. Já indiquei que é um vetor. Força. Renato aplicou sobre aquele bloco uma força de 4 newtons. Tá, legal. E daí? E daí é o seguinte, esse bloco vai deslocar? Vai. Para onde? Sistema sem atrito. Tendência de ir para lá com uma força de 4 newtons. E o José, meu amigo, vem aqui me ajudar. E ao aplicar a força, o José faz isso aqui, ó. Pã. Uma força de 3 newtons. Legal. José me ajudou. Sim. Nós dois juntos vamos empurrar esse bloco? Vamos. Com que força resultante? Qual é o resultado da minha operação vetorial entre 4 e 3? Não fica fácil de enxergar? Mesma direção. E nesse caso, o que eles têm? Mesmo sentido. Então, toda vez que você tiver vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, a força resultante, quanto que vale? A soma direta do módulo dos vetores. Tá ok? Ou seja, 3 vetorial, força, 4 vetorial, força resultante. Força resultante, 7 newtons. Molezinha? Tranquilo? Meu pequeno acertou. Mas ele deu sorte, porque eu dei o exemplo com a mesma direção e sentido. Claro? Vamos mudar isso aqui um pouquinho. Vem cá, me acompanha aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Tá vendo esse mesmo bloco aqui? Tá, nesse mesmo bloco, eu vou aplicar no mesmo sistema, sem atrito, sem nenhuma forma de resistência, uma força. Agora eu vou lá com a minha força de 4 newtons. Ok, legal. O bloco vai andar com 4 newtons. José, meu amigo, vem cá, me ajuda. Aí vai o José e fala, Renato, vou te ajudar, hein? Lá vai. Pô, José, maldade, hein, bicho? 3 newtons de força. Tá me ajudando? Não. A resultante das forças agora é de 7? Não. O José fez uma força na mesma direção, nós estamos fazendo força na horizontal. Porém, o José não foi meu amigo. Ele fez uma força no sentido oposto. Então, quando eu tenho mesma direção e mesmo sentido, a resultante é uma soma. Mas, quando eu tenho mesma direção e sentidos opostos, a gente diz que a resultante, ela é nada mais, nada menos do que uma subtração de módulos. 1 newton. Claro isso? Mole? Muito tranquilo, né? Tranquilo e extremamente importante. Vocês vão ver ao longo do curso como nós vamos usar operações com vetores. Como que isso é de extrema importância. Tá legal? Então tá. Então, ó, quando eu tiver mesma direção, eu tenho 2 situações distintas para trabalhar. Mesma direção e mesmo sentido, e mesma direção e sentidos opostos. Soma dos módulos, subtração dos módulos. Tranquilo? Ou seja, a minha soma aqui em cima, de 4 vetorial com 3 vetorial, esse mais só indica a soma dos vetores. Mas o que define o módulo da resultante é direção e sentido. Tranquilo? Então eu já vou pagar a minha interrogação e já vou te colocar uma coisa que legal. Ó, essa operação aqui, ela pode dar exatamente 1, como ela pode chegar no 7. Não pode? Acabei de provar isso, não foi? Ok, consegui um 7, consegui um 1. Na verdade, quando a gente faz uma operação de vetores, a gente pode pensar o seguinte. Imagina que legal, a minha caneta vai representar uma força. Estou fazendo uma força para cima de 10 newtons. Força para cima de 10 newtons. Tá, qual que vai ser a resultante dessas forças? Ambas de 10 newtons. Te pergunto, e aí? Vai lá, me responde. Vamos estudar junto, hein? Isso é um estudo para desenvolver raciocínio, ficar bom na física.
10 newtons e 10 newtons. Resultante? Boa, não te peguei. Você já me perguntou, e a direção e sentido? Mesma direção e o mesmo sentido. Resultante, para cá, 20 newtons. Mesma direção e sentidos opostos. Resultante, 0 newtons. Estão se anulando. Agora, olha que legal, eu vou provar. Entre 10 e 10, 20. 10 e 10, 0. Eu consigo achar qualquer valor compreendido. De soma de 10 vetorial com 10 vetorial, de 20 a 0. Basta que a gente faça uma mudança na direção. Mude essa direção que eu vou conseguir obter valor mínimo, valor máximo. Ok? Claro que eu vou melhorar essa explicação. Ok? Então vamos para a segunda. Ao invés de mesma direção, agora eu vou trabalhar com direções diferentes, direções distintas. Tá ok? Eles não vão ter mais a mesma direção. Não existe direção oposta, né? Existe sentido oposto. Ok? Então agora, nosso seguinte, situação. Eu estou trabalhando com direções diferentes. Eles não têm as mesmas direções. Diferentes direções. Ok? E aí? Se as direções não forem as mesmas, como é que eu vou obter essa resultante? Vou mostrar, hein? Olha que legal. Voltamos àquele mesmo bloco. Tá aqui o nosso bom e velho bloco. No mesmo sistema, sem nenhuma forma de atrito. Sem atrito. Lá vai o Renato colocar uma força. Sim. De quanto? O Renato vai colocar uma força para cá dos mesmos 4 newtons. José, meu amigo, me dá a força aqui. E aí, José? O José resolveu colocar uma força no bloco para cá, ó, de 3 newtons. Uma força de 3 newtons perpendicular à minha força feita. Ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Para onde que esse bloco vai deslocar? Quando? Como? Para onde? Qual é a direção e o sentido? Qual é o módulo dessa resultante? Vamos aprender? Quando as direções forem diferentes, a gente tem duas opções de regra para trabalhar. Famosa regra do paralelogramo e a regra do polígono. Regra do paralelogramo, regra do polígono. Alguns professores chamam a regra do polígono de regra de seguidinho, onde uma termina, a outra começa. A maioria dos alunos, para ser muito sincero, nem lembram que existe a regra do polígono. Certo, Matheus? Lembra dela? Lembra nada. Ok? A regra do polígono é utilizada e ela ajuda bastante quando a gente tem 3 ou mais vetores. Ah, Renato, então você está querendo me dizer que quando eu tenho 2 vetores eu não vou utilizar polígono? Não falei isso. Eu falei que ela te facilita com 3 ou mais. Mas, na verdade, qualquer uma das duas regras pode ser utilizada independente da quantidade de vetores que você tem. Tá ok? Eu acho e te ajuda e ganha tempo e não te dá margem de erro quando você tem uma operação com 3 ou mais vetores fazer polígono. E 2 vetores paralelogramo. É assim que eu vou trabalhar. Não quer dizer que você tenha, mas eu vou te convencer, hein? Porque nós vamos caminho sempre do jeito mais fácil de trabalhar, de reduzirmos a nossa chance de errar a questão. Objetivo, foco, fechar a prova de física. Tá ok? Se aprender, vai. Mole para nós, vamos junto. Então, ó, regrinha do polígono paralelogramo são as regrinhas utilizadas para operar vetores quando esses vetores têm o quê? Direções diferentes. Tá, legal. Fiz uma força de 4 newtons aqui na horizontal para direita. José, fez uma força de 3 newtons na vertical para cima. Para onde que esse bloco vai andar? Se resolvermos aplicar a regra do paralelogramo, o que caracteriza a regra do paralelogramo é que os vetores têm que partir do mesmo ponto. Tá vendo aqui, ó? Esse ponto, esse é o ponto de partida. José, 3 para cima. Renato, 4 para o lado. Ou seja, para onde que ele vai andar? Lá vamos nós. Vai andar na resultante das duas. Como encontrar pela regra do paralelogramo?
Definição de paralelogramo, Xanxão, e aí, me ajuda? Tá na dúvida? Volta lá no banco de dados, acessa a aula do Xanxão, ele vai trabalhar paralelogramo, tá dentro de quadriláteros, ok? Uma reta paralela à reta azul, 3 newtons, passando pela ponta da de 4, tá aqui. Uma reta paralela de 4, passando pela ponta da de 3, tá aqui. Para onde que vai estar a força resultante? Legal, do ponto de partida em direção ao encontro das paralelas. Top! Então, Renato, você está querendo dizer que esse bloco vai deslocar sim na diagonal? Certo, é na diagonal mesmo que ele vai. Tranquilo? Tá. E o módulo? Tá, se eu fiz essa força de 4 e ele fez uma de 3, José é meu amigo, perpendicular, eu tenho como calcular o módulo desse vetor resultante? Tenho. Qual o teorema, Tranchão? Me ajuda aí de novo. Qual? Pitágoras. Como as grandezas são perpendiculares, teorema de Pitágoras. Se aqui mede 3, esse lado aqui também mede 3. Não mede? 3 está aqui, ó, newtons. E se aqui tem 90, aqui também tem 90. Olha com qual triângulo que nós vamos trabalhar então. Vamos trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Vou colocar ele aqui, hein? Ficar um pouquinho mais claro. Lá vamos nós. 3, 4. E aí? X. Pythagoreans, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo, Xanxão, meu amigo? X ao quadrado vale 25. X vale 5. Opa! E aí? Lembra que eu comecei a operação com vetores? Perguntando 4 vetorial com 3 vetorial? Quanto que isso pode dar? Pode dar 5. Vai depender, de novo, direção e sentido. Na verdade, eu vou conseguir obter qualquer valor que vai de 1 até qual? 7. Qualquer valor de 1 até 7 é verdadeiro. Basta que a gente mexa o quê? No ângulo entre os vetores. Vamos voltar a caneta? Vamos lá? Aquele exemplo que eu falei. 10 e 10, 20. Ou 0. Qualquer variação entre os ângulos gera uma resultante compreendida entre 0 e 20. Claro? Tá ok. Vou fazer um polígono então, hein? Lá vamos ao polígono. Usando o mesmo exemplo, estou continuando. Eu quero saber como operar com o polígono, porque eu tenho quase certeza que a maioria dos nossos alunos não estão lembrados, mas nós viemos exatamente para isso. Nós viemos exatamente para resolver esse problema. Tá ok? Ganhar conhecimento, hein? Lá vamos, regrinha do polígono. Eu empurrei para frente com uma força de 4 newtons. O José, meu amigo, empurrou para onde? Para cima. Com uma força de quanto? 3 newtons. Por isso que alguns professores chamam a regrinha do polígono de regra do seguidinho. O que está querendo dizer? Onde uma termina, a outra o quê? Começa. Tá, e a resultante? A resultante é um vetor direcionado do ponto de partida até onde termina o meu último vetor. Está lá a nossa força resultante. Como as grandezas são perpendiculares entre si, está aqui definido o meu triângulo. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Ok. Aí o aluno vem e me pergunta, Renato, eu tenho que começar da maior? Não tem nada a ver. Na regrinha do polígono, você pode escolher em qual vetor você vai colocar o início da operação. Então eu resolvi aqui fazer com 4. A única coisa importante é, onde uma termina, a outra o quê? Começa. Sempre onde uma termina, a outra começa. Aonde o vetor 4 terminou, começou o 3. Tá, mas eu quero fazer primeiro com 3. Tem algum problema? Nenhum, ó. Tem aqui o meu 3, newtons, e vou apagar aqui. Vou colocar agora, onde o 3 termina, regra do seguidinho, polígono, começa o 4. Está aqui o meu vetor 4, perpendicular. Resultante, do ponto de partida em direção aonde se encontra o término no último vetor. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. Então eu estou querendo dizer para você que você pode escolher de qual maneira você quer operar? Estou dizendo exatamente isso. E mais, sugestão, hein? Sugestão.
Paralelogramo, eu gosto quando eu tenho dois vetores. Polígono, 3 ou mais vetores. Mas eu posso fazer paralelograma com uma quantidade qualquer de vetor e da mesma forma o polígono. Tranquilo? Moleza? Vamos para frente? Vamos lá então. Legal, valeu. Operação com vetores. Muito importante saber operar com vetor. Não tem como fazer uma prova de física sem ter consciência, total domínio dessa operação com vetores. Tá ok? Legal? Pra frente. Olha aqui. Vamos fazer um exemplo legal? O primeirão aqui do dia, em cima de exercício. Tá, pra você que tá aí nos assistindo, ganhando conhecimento, evoluindo, a pergunta do Renato é, tá vendo esse blocão aqui? Sim, esse bloco. Eu vou aplicar uma sequência de forças. Lá vai. Força 1, feita. Força 2, feita. Força 3, feita. Pergunto, para onde que esse bloco vai deslocar? E aí, com esse conjunto de forças aplicadas sobre esse bloco, esse nosso bloco vai deslocar para onde? Qual é o efeito dessas forças colocadas no bloco? Olha que legal! E olha como é que é simples, hein? Olha como é que a matéria de física é muito simples, muito tranquila, fácil da gente ganhar conhecimento. Sobre o efeito dessas três forças, o meu bloco vai deslocar para... Essa é a pergunta que eu te faço. E aí, polígono ou paralelogramo? Como nós estamos estudando junto, e eu quero que você evolua, eu quero que você tenha conhecimento, e não só isso, que você faça a questão rápido, que você ganhe tempo em questões simples, para poder dedicar às questões que às vezes dão um pouco mais de trabalho, que tem uma parte de cálculo, eu te sugiro. Quantas forças, quantas grandezas vetoriais? Vamos colocar a setinha, né? A grandeza é vetorial. Então, quantas forças aplicadas? 3. 3 forças aplicadas. Se eu tenho 3 forças aplicadas, sugestão. Eu tenho certeza que a maioria do pessoal nem pensou nisso, mas a sugestão que fica é polígono. E aí eu te pergunto, e aí, doutor Matheus, lembra dessa? Quer começar de onde? Da 1, da 2 ou da 3? Renatão, vamos começar da 3. Ok, top. Vou começar da 3, hein? Lá vai. Vou colocar a grandeza 3 aqui, ó. Tem que colocar ela com uma certa coerência de tamanho. Claro que na prova você vai ter a questão para você utilizar. Tem vestibular que não deixa levar régua. Usa caneta. Você não tem duas? Lápis e caneta? Uma de apoio e outra para rabiscar. E faz em cima do desenho. Aqui eu estou transferindo para a gente explicar. Tá lá de 3, comecei dela. Por quê? Porque eu quis. Ah, eu posso começar da 2 ou da 1? Pode. Não existe ordem para começar. O importante é você colocar a primeira e utilizando essa regra do polígono, onde uma termina, a outra é o quê? Começa. Lá vai então. Terminou a 3? Sim. Começa a 2. Tá lá a nossa boa e velha F2. Regrinha do seguidinho, onde uma termina, a outra começa. Olha o que vai acontecer agora. Vou colocar um aqui, ó. Renato está um pouco distorcido, o tamanho da seta não está idêntico. Claro, nem precisa. Os bons vestibulares não vão dar resultante vetorial uma colada na outra. Você não vai ter dúvida nesse tipo de coisa. Jamais. Então olha o que vai acontecer. Resultante do ponto de partida direcionada para onde termina o último vetor. Aqui está a minha força resultante. É para esse lado que o bloco vai deslocar. Top? Não foi fácil? A dica do polígono não é boa? Depois você faz paralelogramo. Quer paralelogramo? Aqui a gente faz tudo. O importante é aprender. Lá vai. Vou fazer paralelogramo então. Fazendo paralelogramo, você quer começar de onde? Pode escolher de novo? Claro que pode. Porque você é o chefe. Pode escolher. Lá vai. Resolvi começar da 1 e da 3. Paralelogramo. Paralela 1, passando pela ponta de 3. Lá vai. Vou subir da tela, não tem problema. Tá? Paralelogramo. Da 3, passando pela ponta da 1. Ok. Olha onde ficou a resultante entre 3 e 1. Então eu estou querendo dizer que essa daqui substitui a 1 e a 3? Claro, ela é resultante das duas. Como eu tenho um quadro mágico, eu posso mostrar para vocês que a minha resultante, a laranja, fez com que a força F1 e F2 sumisse. Mágica, certo?
Valeu? Agora eu quero pegar a minha resultante, F13, número da sorte, e fazer a operação com a 2. Como? Seguindo a ideia. Paralelogramo. Paralela F13 passando pela ponta de F2, paralela F13 pela ponta de F2. Lá vamos nós. Tá aqui. Paralela F2 passando pela ponta de F13. Tá aqui. Opa! Chegamos. Ó. Legal, hein, Renato? Ficou muito próximo. Tá? Não errar isso numa prova nunca. Errar? Não. Jamais. Ganhar conhecimento, evoluir. F123. Legal. É a mesma. Legal? Pode escolher? Tranquilo. Deu para entender? Conhecimento. Estamos evoluindo. Começando o primeiro degrau. Legal. Top. Vamos para frente. Então, ó, operar com grandezas vetoriais é muito importante. Como eu disse, que como tudo na física ou é grandeza escalar ou vetorial, eu vou ter que estar o tempo todo operando. Ou com uma grandeza escalar, ou com uma grandeza vetorial. A escalar, simples. Somar ou subtrair a variação da grandeza. Vetorial, cuidado, hein? Só consigo operar com direção e sentido, tá? Verifica se tem a mesma direção ou não. Mesma direção e mesmo sentido a gente soma, mesma direção e sentidos opostos a gente subtrai. Depois não deixa de acessar a nossa página e verificar no seu grupo de alunos, no seu banco de dados aí que você tem disponível, exercícios de exemplo de vetores, tá? Top! Esses exercícios estão muito bons. Se você estiver entendendo a teoria, depois você acessar o vídeo que você tem aí na área do aluno, com a resolução de alguns exemplos extremamente importantes, e depois você pega, vai lá, clica no simulado, não é? Vamos ter os simulados aí, e começa a fazer simulado do conteúdo, eu te garanto, nós vamos fazer prova de física para fechar, hein? Fechar. Pode escrever, hein? Pode escrever. Tá ok? Lá vai então. Mais um tópicozinho importante de grandezas vetoriais. Decompor vetor. Vou colocar dessa forma. Decomposição de vetores. Tá? Eu vou fazer isso. Ó. Decompor um vetor. Como assim? Essa é legal. E essa é legal e é importante de novo. Imagine que eu tenho aqui o chão. Tá aqui o nosso bom e velho chão. De novo, sistema sem atrito. Nós vamos colocar atrito um pouquinho mais para frente. Nós vamos trabalhar com atrito quando a gente começar a trabalhar em cima de leis de Newton. Matériazinha top, adoro. Tá ok? E olha que legal que eu vou colocar aqui. Bernardo resolveu chutar uma bola. Bernardo gosta muito de futebol. E ele resolveu. Comprou uma bola nova, top de linha, tá lá, resolveu chutar a bola. Quando o Bernardo vai chutar essa bola, para ele chutar a bola, ele faz o que na bola? Uma força. No caso, nós vamos ver um impulso. Mas no primeiro momento, eu vou imaginar que o Bernardo vai colocar sobre a bola uma certa o quê? Velocidade. Pra cá, ó. Olha que legal. Lançou ela aqui. A bola não tem atrito nenhum sobre o efeito dessa força que criou uma aceleração e gerou uma velocidade. Nós vamos destrinchar todas essas matérias com calma. Eu posso imaginar que o Bernardo fez para chutar essa bola? 2 movimentos. Como assim, Renato? Você está doido? Você está me mostrando uma seta? Na verdade, eu posso imaginar que o Bernardo executou 2 movimentos. Ao mesmo tempo que ele colocou uma velocidade para frente, ele colocou uma velocidade para onde? Para cima. Então, ao mesmo tempo que foi para frente, foi para cima. E se foi para frente e para cima, a bola não vai nem para frente nem para cima. Velocidade é grandeza o quê? Vetorial. A resultante da bola está aqui, ó, na diagonal. Legal? Sim. Só que agora eu quero o contrário. Eu não quero dar a velocidade para frente e para cima. Eu quero a resultante. E através da resultante, o meu objetivo é decompor o vetor. Como assim decompor? Voltar, destrinchar a resultante, desfazê-la. Olha o que nós vamos fazer então. Sempre que eu quiser decompor um vetor, no ponto de partida eu vou desenhar um plano cartesiano. Legal, plano cartesiano. Não é, Xaxão? Geometria analítica, plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. Ok. Então o que eu posso dizer?
que eu vou decompor esse vetor. Como a gente vai decompor o vetor? Tranquilo, fácil. Nós vamos trazer o nosso vetor, a nossa resultante, para cá. Ó. Ela é a diagonal de quem? De um retângulo. Tá vendo aqui? Ou um quadrado, ela é a diagonal. Aqui, em cima do eixo Y, eu tenho a minha componente vertical. E em cima do meu eixo X, eu tenho a minha componente horizontal. Então, Renato, você está querendo dizer que o Bernardo, quando foi chutar a bola, fez dois movimentos? Sim, para frente e para cima. E se eu fornecer para onde a bola vai deslocar a resultante, eu posso voltar atrás, eu posso desmembrar essa resultante? Sim. E sempre que a gente for decompor esse vetor, nós vamos decompor no plano cartesiano, em cima de duas coisas, componente horizontal e componente o quê? Vertical. Para finalizar esse primeiro período de aula, ok? Que eu quero que você saia daqui agora, dominando grandeza escalar e vetorial, eu vou mostrar como é que a gente calcula. Como? Tá vendo aqui um ângulo? Se eu te fornecer o ângulo alfa e o valor do V, dá pra gente trabalhar em cima desse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho, que eu vou desenhar ele aqui, ó. Com o ângulo alfa. Tá aqui, ó. Com 90 graus. Aqui, ó. Com a resultante. Legal. Tá aqui, ó. É o V. E com as suas componentes. Quais são elas? Componente horizontal. Componente vertical. Ok. Componente vertical é cateto o quê? Oposto. Matemática, trigonometria? Legal, vou precisar? Claro. E aí, Renato, como é que eu faço? Pede ajuda pro Xanxão, que o cara é bom. Fera! Vai lá na matemática aí, dá uma lembradinha, hein? Trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Vale a pena, porque quando o vestibular te exigir um pouquinho mais na física, o problema não vai ser a física, vai ser a matemática. Então fica lá, top na matemática, que a física vai ser para fechar. Então, ó, cateto oposto, velocidade vertical é seno do ângulo vezes o V. Cateto adjacente é a velocidade horizontal. E velocidade horizontal vai ser cosseno do ângulo vezes o V. Top grandeza vetorial? Não foi mais fácil do que parecia? Só agora treinar. Assistam vídeos de exercícios resolvidos, baixem os simulados e mandem ver. Porque a estrutura está pronta para você ter sucesso. Ok?